Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. Isso que você acabou de ouvir é um trecho da carta do cacique Seattle, escrita em 1854, endereçado ao presidente dos Estados Unidos da época, Franklin Pierce. Uma tribo de índios do Amish, que vivia em um território dos Estados Unidos, quase divisa com o Canadá, vivia em uma terra encantadora e sagrada, repleta de dádivas naturais. Até que em 1854, o governo do país os fez uma proposta para comprar suas terras. Ao receber a notícia, o cacique Seattle reuniu sua tribo e proferiu um belo discurso. Em poucas palavras, esse documento foi a resposta à proposta de compra dos territórios indígenas feita pelo presidente. A carta dialoga e questiona as intenções das compras de territórios, demonstrando a responsabilidade ecológica e respeito à natureza dos nativos americanos. Sem dúvida, essa carta, apesar de ter sido escrita há tantos anos atrás, manteve sua relevância. Questões ambientais têm se tornado um tópico de discussão cada vez maior, considerando que a sobrevivência humana tem entrado em questionamento com o aumento dos níveis de gases poluentes na atmosfera e outros problemas causados por ações humanas. Além disso, esse documento simboliza uma das formas mais puras de apreciação à natureza. A harmonia do homem com a natureza é colocada como essencial, mostrando como a Terra não é uma simples propriedade do homem, mas sim parte dele. Agora podemos falar sobre a famosa Laudato Si, encíclica escrita pelo Papa Francisco no ano de 2015. A mensagem central da carta, que tem o nome de significado Louvado Sejas, é uma frase repetida 3 vezes ao longo de suas mais de 190 páginas. Tudo está conectado. Isso é, o Papa afirma que o ser humano não está dissociado da terra ou da natureza. Eles são partes de um mesmo todo. Assim, deixa-se a entender que destruir a natureza equivale a destruir o homem. E destruir o homem, para os católicos, é pecado. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser humano, em especial os mais pobres e vulneráveis. Todo esse raciocínio trabalhado ao longo da carta, que o Papa chama de ecologia integral, permeia toda a construção da carta encíclica, tanto do ponto de vista da argumentação religiosa, quanto das prescrições políticas, que Francisco faz num nível de detalhe assombroso, como quando critica a incapacidade das conferências internacionais de responder à crise climática, sugere uma saída gradual dos combustíveis fósseis e até mesmo propõe mudanças no modelo atual de licenciamento ambiental. A crise climática, segundo o texto da encíclica, é uma das faces de uma mesma grande crise ética da humanidade. Esta é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a Terra, que o Papa chama de as 3 relações fundamentais da existência. Os padrões insustentáveis de produção e consumo da sociedade global, impulsionados pela tecnociência fora do controle, levam à degradação das relações humanas e à degradação também da nossa casa comum, que é como Francisco chama o planeta. Para resumir, a Laudato Si está dividida em 6 capítulos e 246 parágrafos, seguidos de 2 orações escritas pelo próprio Papa. No primeiro capítulo, o Papa faz um apanhado geral sobre o que está acontecendo com a nossa casa, resumindo as aflições ambientais do mundo amparado na ciência. No segundo, o Evangelho da Criação, ele traça uma argumentação teológica sobre as ligações entre ser humano e natureza. No terceiro, aborda as raízes humanas da crise ecológica. No quarto, discorre sobre sua ecologia integral. No quinto, apresenta seu chamado à ação, inclusive política, no âmbito internacional, mas também no dos governos locais, fazendo eco ao princípio do pense globalmente, haja localmente, consagrado na Eco 92. No sexto, trata de educação, cultura e espiritualidade ecológica.
A partir desse breve resumo, podemos traçar claras semelhanças entre esses dois importantes documentos. De certa forma, os dois retratam e refletem a moralidade ambiental do ser humano, questionando, mesmo que em contextos diferentes, a relação entre o homem moderno com a natureza. Assim, mesmo estando separadas no espaço-tempo, as duas cartas dialogam com a responsabilidade ambiental do ser humano, levantando o tópico da exploração da Terra e suas consequências para toda a humanidade. Com isso, fica claro para nós que tanto o Papa quanto o Cacique Seattle demonstraram uma visão socioambiental avançada nesses documentos, colocando as intenções da sociedade capitalista em teste e afirmando que elas, caso continuem sendo baseadas na ganância e na falta de educação ambiental, levarão à destruição do planeta, isso é, da nossa casa. Assim, as duas podem também ser associadas ao contexto em que vivemos hoje. A conjugação entre espiritualidade e ecologia é uma das principais exigências de nossos tempos. Trata-se de uma questão de sobrevivência, num momento histórico em que se vê a humanidade inteira mergulhada numa profunda crise antropológica, ambiental e sanitária que se agrava com a pandemia do coronavírus. Existe, sem dúvida, a necessidade de questionar as ações e atitudes que nos trouxeram até esse ponto e adaptá-las, e isso é o que as duas cartas fazem muito bem. Por fim, após falarmos dessas duas cartas tão importantes e marcantes, precisamos chegar a uma conclusão. Com tudo isso que tem acontecido no mundo, muitas pessoas acham impossível e impraticável fazer mudanças significativas no nosso ecossistema para salvar a nossa casa comum. Porém, essas não consideram o impacto de suas próprias ações em seu meio. Como o próprio Cacique Seattle afirma em sua carta, o ser humano pode e deve cuidar da natureza, pois essa é sua igual, a sua irmã. É necessário que, antes de mais nada, as pessoas passem a ter uma consciência ambiental. O Papa fala: pense globalmente, haja localmente. Podemos fazer grandes mudanças, mudando pequenos hábitos em nossas vidas. Mas isso só vai acontecer caso nós tenhamos uma educação ambiental necessária e percebemos o peso de nossas próprias ações no nosso meio ambiente. Mais a fundo, podemos tirar muitos aprendizados dessas duas cartas, como a necessidade dessa consciência ambiental, a importância da preservação da nossa casa comum, a reflexão das nossas ações no meio ambiente e nossos valores e prioridades. Mas principalmente podemos aprender que não devemos enxergar a natureza como apenas a terra na qual plantamos, a água da qual nós bebemos e os animais os quais caçamos, mas sim como a fonte da nossa vida, nossa base, nossa casa. Como foi dito, tudo está conectado. As flores perfumadas são nossas irmãs, o cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos, os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família.